Saudações, sejam bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade aos números racionais. Hoje nós vamos resolver alguns problemas como exercício. Acompanhe aí. O primeiro problema é um probleminha da Prova Brasil, bem simples, né? Que diz: uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casa de 2 andares com altura de até 7,80 metros. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então, observe, se fôssemos fazer aqui um esboço da casa, imagina que esse bloco aqui é a primeira casa, certo? Ela já tem 3,88 metros de altura, certo? O que é que está acontecendo então? O que está acontecendo é que o engenheiro foi chamado para fazer um segundo andar da casa, mas foi informado que a prefeitura não aceita a casa de 2 andares com altura superior a 7,80. Então, o máximo que esses 2 andares pode ter é 7,80 metros. Nós temos um valor, 7,80, e quanto é que mas já tenho 3,88. Quanto é que falta para completar, para chegar em 7,80, né? Então isso aí é uma das visões, uma das ideias de subtração. Quanto falta para completar o que eu pretendo, né? Então, se você já tem 7,80, ou melhor, se o máximo que você pode ter é 7,80, mas você já tem aí 3,88. Então é uma subtração. Você vai tirar o valor que você tem do total, que é o valor máximo, e ver quanto é que sobra. O valor que sobra é exatamente a altura do segundo andar, o valor máximo que deve ter o segundo andar. Então, para fazer essa subtração bem simples, 7,80 fica em cima e o 3,88 embaixo. Maior em cima, né, o número maior. Como é uma subtração, não esquecendo de arrumar direitinho, vírgula embaixo de vírgula. Então nós deveríamos fazer 0 menos 8, mas não dá para subtrair. Então o 8 empresta 1, fica valendo de 7. Aí aqui vem 10. 10 menos 8 é 2, e 7 menos 8 não pode. Então esse 7 empresta 1, fica valendo 6, e vem para cá 10. Encontra 7, formando 17. 17 menos 8, 9. E 6 menos 3, 3. Portanto, 3,92 é a altura máxima que pode ter o segundo andar, né, da casa de 2 andares que se pretende fazer. E a resposta é logo aqui, a letra A, 3,92. Tudo bem? Então, o probleminha se resume em uma subtração, ou seja, para eu obter o valor máximo, se eu já tenho um determinado valor, quanto é que eu tenho que ter, quanto é que falta para completar aquele valor máximo? A ideia é de subtração. Seguindo adiante. O próximo problema nós temos aqui, eu vou resolvê-lo de 3 maneiras, né? De 3 formas diferentes. A primeira vai ser uma solução aritmética, que é a solução do nosso nível, né? O nível que nós estamos. Essa solução aritmética a gente vai trabalhar só com os cálculos de frações, só com os números, tá bem? Então vamos ler o problema. Uma barra de chocolate é dividida entre 3 garotas, Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra de chocolate, Penha ganha 1/4 da barra de chocolate e Sônia ganha 70 gramas. Então perceba logo aí uma discrepância nesses valores. Ó. Nelly e Penha, a quantidade de barra de chocolate que elas ganham está em forma de fração, né?
Nelly 2,2 quintos, desculpa, e Penha 1/4. Quando o problema cita a quantidade de barra de chocolate que ganha a Sônia, ele coloca em quilogramas, ó, em gramas, 70 gramas. Ele não coloca fração. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Se Nelly, vamos arrumar o nosso problema aqui embaixo. Se Nelly ganhou 2 quintos da barra de chocolate e a Penha ganhou o equivalente a 1/4 da barra de chocolate, então se eu juntar a quantidade que Nelly e Penha receberam, vamos ver quanto é que sobra. O valor que sobrar é exatamente a quantidade que Sônia recebeu. Certo? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. 2 quintos, que é a quantidade que coube a Nelly, somado com 1/4, que é a quantidade que coube a Penha. Quando eu somar 2 quintos com 1/4, você percebe que os denominadores são diferentes. Então isso vai me levar, né, à necessidade de encontrar o MMC de 5/4. O MMC de 5/4, como 5 e 4 são primos entre si, então o MMC de 5/4 é produto entre eles, é 20. Então a gente coloca o 20 como um novo denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 1 é 5. Como os denominadores agora são iguais, então a gente conserva o denominador e soma os numeradores. 8 e 5, 13. Então, Nelly e Penha, elas receberam juntas 13/20 da barra de chocolate. Ok? Bom, como é que eu posso representar essa barra de chocolate inteira? A barra de chocolate inteira é um inteiro, se representa a barra de chocolate. Só que esse 1 inteiro, em forma de fração, nós podemos representar através de uma fração aparente, onde o numerador e o denominador são iguais. Como o nosso denominador aqui é 20, a gente vai usar o 20 como referência. Então, basta colocar 20 sobre 20. 20 sobre 20 é 1, né? É a fração que representa a nossa barra de chocolate inteira. Então, perceba o seguinte, se 20 sobre 20 é a barra de chocolate inteira, mas já foi distribuído entre Nelly e Penha o equivalente a 13/20, então nós vamos tirar da barra inteira a quantidade que Nelly e Penha receberam. Como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e faz 20 menos 13, que vai dar 7. Então, se Nelly e Penha receberam 13/20, então sobra dessa barra 7/20, que é exatamente o equivalente às 70 gramas que recebeu a Sônia. Certo? Ou seja, 7/20 corresponde a 70 gramas. Então, esse problema, como em muitos outros, é muito importante eu saber a menor parte. A menor parte da barra de chocolate, já que ela foi dividida em 20 partes, então quanto é que é 1/20 dessa barra de chocolate? Ora, se 7/20 é 70, 1/20 vai ser igual a 10 gramas. Por quê? Basta você fazer o 70 dividido por 7. Né? Porque se 7/20 corresponde a 70 gramas, então dividido 70 por 7, nós temos 1/20, que é o equivalente a 10 gramas. Certo? Então foi essa conta que nós fizemos. A barra completa é 20/20. Se 1/20 é 10 gramas, 20/20 significa multiplicar 20 vezes 1/20. Ou seja, multiplicar 1 vezes o 10, já que 1 grama, né, corresponde a, melhor, 10 gramas corresponde a 1/20, que é a menor parte da barra. Ó. Então, 20 vezes 1/20 é a mesma coisa que fazer 20 vezes 10, ou seja, 20 vezes 10 é 200. Então, está aqui a resposta. Ó. A barra de chocolate inteira pesa 200 gramas. Então, a resposta é a letra B. Essa foi uma resolução aritmética, né, onde nós trabalhamos só com as frações. Observe agora o mesmo problema.
nós vamos resolver usando uma solução algébrica. Talvez você que ainda não iniciou o estudo de álgebra não compreenda muito bem esse problema, mas já fica aí a dica, né, a informação para estudos futuros. Já começa a treinar o olhar algébrico, digamos assim. Então vamos lá. Você sabe quanto é que pesa, quanto é o peso dessa barra de chocolate? Não sabe. Quando a gente não conhece o valor em matemática, geralmente a gente costuma representar por uma incógnita, por uma letra. Vamos chamar de X. A barra de chocolate pesa X gramas, digamos assim. Então vamos lá. Essa barra de chocolate que pesa X gramas, ela foi dividida em 3 partes. Uma parte foi dada a Nelly, que é 2/5 da barra, ou seja, 2/5 de X. Por que 2/5 de X, gente? Porque se a barra ela tem X gramas, Nelly recebeu 2/5 da barra. A outra parte foi dada a Penha. A Penha recebeu 1/4 da barra inteira, ou seja, 1/4 de X. E Sônia recebeu 70 gramas. Então está aqui a parte que recebeu a Nelly, 2/5 da barra inteira, Penha recebeu 1/4 da barra inteira e Nelly recebeu os 70 gramas restantes. Então, se nós fizermos isso aqui, o seguinte, 2/5 de um valor, a fração de um valor é o produto entre eles. Então é 2/5 vezes X, mais 1/4 vezes X, mais 70 gramas. E nós podemos escrever isso aqui melhor. Olha, 2/5 vezes X é 2 vezes X sobre 5, ou seja, 2X sobre 5. A mesma coisa aqui, 1 vezes X é um X, mas a gente não vai colocar um X, coloca só X sobre 4 mais 70. Bom, como 70 não tem denominador, nós podemos colocar 1 e aqui no X, que representa a barra inteira, colocar 1. E aí nós calculamos o MMC dos denominadores, que é 4 e 5. E o MMC de 4 e 5 é 20. Certo? Então a gente vai colocar 20 em todo o denominador. Então aqui vai ficar sobre 20, aqui vai ficar sobre 20 e aqui também. O denominador é 20, certo? Vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 1 é 20, vezes x vai dar 20x. 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 2x é 8x. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes x é 5x, certo? 20 dividido por 1 é 20, e 20 vezes 70 é a mesma coisa que fazer 2 vezes 7 e colocar 2 zeros. Então vai 2 vezes 7, 14, com 2 zeros dá 1.400. Tudo bem? Ok, então nós vamos ter aqui 20x sobre 20. Aqui a gente pode fazer, os denominadores são iguais, a gente coloca o 20, repete o 20, faz 8x mais 5x. Eles podem ser somados, isso aqui vai dar 13x. Mais o 1.400 sobre 20, a gente deixa ele aqui a princípio. Então observe o seguinte, aqui nós temos 20x sobre 20, e aqui nós temos duas frações que o denominador é 20. Repete o denominador e soma os numeradores. Mas perceba que a gente não vai conseguir somar 13x com 1.400 porque eles não são semelhantes. Então, os denominadores iguais cancelam. A gente vai ficar com 20x, que é igual a 13x mais 1.400. Esse 13x eu posso trazer para o primeiro membro para fazer conta com 20x. Mas como ele está positivo, ele vem negativo e permanece do outro lado 1.400. 20x menos 13x, isso aqui é 7x, que é igual a 1.400. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo o 1.400. 14 dividido por 7 vai dar 2, e aí acrescenta os 2 zeros, e nós temos aqui a barra de chocolate, né?
A barra de chocolate, nós representamos por X logo no início. Sim, está aqui, ó, a barra de chocolate representada por X. Então ela pesa 200 gramas e é aqui confirmando, né, a letra B. E perceba que nós resolvemos com pensamento, com raciocínio algébrico, né? Usamos letra para representar números, valores. Então isso aí já é uma primeira noção de álgebra. Vamos ver o terceiro, aliás, o mesmo problema resolvido de uma terceira maneira, que é através de uma solução geométrica. Então perceba que uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia, sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra. Então é como se eu fizesse aqui, ó, 2/5 da barra, é como se eu pegasse a barra e dividisse em 5 partes. Ok? Desculpa o desenho que não está perfeito, né? Mas só para a gente ter ideia. Então, que quantidade de coube a Nelly? 2/5 da barra, ou seja, ela ganhou o equivalente a essa parte que eu estou pintando. Então, essa parte aqui, ó, coube a Nelly. Nelly ganhou o equivalente a essa parte pintada, né? Penha ganhou 1/4. Então, se Penha ganhou 1/4 da barra de chocolate, é como se eu pegasse a barra de chocolate e não dividisse agora em 5 partes, mas dividisse em 4, Nelly ganharia uma dessas partes. Então essa parte aqui foi a parte desculpa, Penha, né? Desculpa o equívoco. Essa aqui é a parte que coube a Penha. Tudo bem? Percebam, gente, que a barra de chocolate é a mesma, tem o mesmo tamanho, mas as maneiras como elas foram divididas foram diferentes. Nós dividimos as barras de maneira diferente. Então a gente vai visualizar essas duas barras, ok? E vai tentar dividir de tal maneira que ambas fiquem divididas na mesma quantidade. Aqui fica melhor para a gente perceber. Ó. Então está aqui a parte que coube a Nelly, 2/5. E aqui nós temos a parte que coube a Penha, 1/4. 2/5 e 1/4. Certo? Muito bem. Então, em quantas partes nós vamos dividir a primeira e a segunda figura para que elas fiquem divididas exatamente na mesma quantidade. Nesse caso, gente, aqui, ó, se eu tenho a primeira dividida em 5 partes, a segunda em 4, para a gente verificar isso com mais facilidade, a gente calcula o MMC de 5 e de 4. O MMC de 5 e de 4 vai dar 20, certo? Então é como se eu dividisse a primeira barra por 20 e a segunda por 20. Por que 20? Porque 20 é o menor dos múltiplos comuns, né? Ele é um múltiplo comum a 5 e a 4. Tudo bem? Então, veja só, se eu dividir a primeira em 20 partes, como ela já está dividida em 5, então cada parte eu divido em 4. É como se eu fizesse isso aqui, ó. 4 partes, aqui de novo mais 4, aqui de novo mais 4, aqui 4 partes, e aqui também 4 partes. Então, se você contar, ó, o número de partes agora que nós temos é 20 partes, né? Ela está dividida em 20 partes aí a nossa primeira figura. A nossa segunda figura já está dividida em 4, então eu vou ter que dividir cada pedaço em 5 para eu ter o total dividido em 20 partes. 5 lá na primeira parte, 5 aqui na segunda, 5 aqui na terceira e 5 aqui na quarta. 5 vezes 4, 20. Então a segunda também está dividida em 20 partes, em duas figuras. Bom, como agora ambas as figuras foram divididas em 20 partes, agora fica mais fácil de eu fundir, de eu juntar as duas figuras. Ok? Se você for perceber, olha, quando a gente divide em 20 partes, a parte que coube a Nelly não foi mais 2/5. Já foi o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já foi 8 20avos. Né? E a parte que coube a Penha já não foi mais 1/4. Já foi 1, 2, 3, 4, 5. Já foi 5, o quê? 20avos. Então fica mais fácil de a gente comparar agora dessa forma.
Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer agora? Se a Nelly já recebeu 8 partes e a Penha recebeu 5, essas 5 partes aqui que coube a Penha, eu vou escrever continuando aqui na figura de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, aqui nós já temos a figura, ó, dividida em 20 partes. Eu vou pegar aqui, ó, a quantidade que coube a Penha e vou transferir para cá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, quando eu juntar as duas partes, eu vou ter o total que coube a Nelly e a Penha. Que foi esse total todo aqui. Tudo bem? Aí, ó. Então essa primeira parte foi o que coube a Nelly, certo? E essa segunda parte foi o que coube a Penha. Então, o restante, né, o que sobrou, que é o que está em branco aqui, foi a parte que coube a Sônia. Mas qual foi a parte que coube a Sônia? Foi 20 gramas. Então significa dizer que aqui, ó, desculpa, 70 gramas, né? Que aqui nós temos 70 gramas de chocolate. Ou seja, se aqui nós temos 70 gramas de chocolate nesse pedaço, e cada pedaço aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nós temos 7 pedacinhos, então se nós pegarmos 70 e dividirmos por 7, isso aqui vai dar 10, ou seja, cada pedacinho desse aqui tem exatamente 10 gramas. Bom, então se cada pedacinho desse pesa 10 gramas, então a figura inteira tem 20 pedaços. Então eu vou multiplicar 20 vezes 10, que vai dar 200 gramas, que é exatamente o valor da massa, né, do peso, né, da barra de chocolate inteira. Então você percebeu como o mesmo problema nós resolvemos de 3 maneiras diferentes, com 3 olhares diferentes. Primeiro com um olhar aritmético, que é o nível que vocês deverão resolver, que foi aquela primeira maneira. Depois com um olhar algébrico, que é o olhar que vocês resolverão ao final, lá no segundo semestre, no final do ano, quando vocês já estiverem ingressando no campo algébrico. E a visão geométrica, que também já dá para a gente fazer a resolução desse problema com esse olhar geométrico. Tudo certo? Ok, gente. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. O próximo assunto que a gente vai ver, próxima videoaula, vai ser sobre porcentagem. Tudo bem? Ok, se você quiser saber mais alguma coisa sobre conjunto, sobre os números racionais com mais detalhe, você procura na playlist do 7º ano, que você vai encontrar lá conjunto dos números racionais, tudo bem elementar, bem detalhado. Tudo certo? Então, obrigado, gente, mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula. Não esqueça, estuda que a vida muda.